Evangelos Marinakis, o bilionário grego, enfim, apareceu. José Humberto, especialista em direito empresarial, vai explicar de maneira resumida a recuperação judicial do Vasco da Gama. Feliz Natal! Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta. E na volta, só da Vasco! Vinheta rodada é o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Eu venho dizendo há algum tempo, Evangelos Marinakis, o bilionário grego interessado na compra da Vasco SAF, não é de aparecer nas redes sociais. Por isso é importante o movimento da torcida do Vasco e é por isso que eu falo tanto no Evangelos Marinakis, para que esse movimento não se encerre, para que a torcida do Vasco continue insistindo, curtindo, comentando e marcando não só o Evangelos Marinakis, mas principalmente o filho dele, o Miltiades Marinakis, este sim, mais presente nas redes sociais. E o Evangelos Marinakis, que não é de postar, ele tinha feito uma postagem no dia 2 de dezembro, depois somente no dia 16 de dezembro, e ontem ele fez algumas postagens alusivas ao Natal. E se você acompanhar os comentários, eu deixei o meu inclusive, são muitos os torcedores do Vasco comentando nas mensagens do Evangelos Marinakis. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. O Evangelos vai pouco nas redes sociais, por isso que eu venho dizendo também há algum tempo que o filho dele, que é mais impactado pela torcida do Vasco, é quem, não vou dizer convenceu o pai, mas abriu os olhos do pai para o Vasco da Gama. Muitos me perguntam, ô Baran, por que você está sempre falando no grego? Por que você sempre comenta sobre o Evangelos Marinakis? Por que você fala tanto que quer o bilionário grego comprando a SAF do Vasco da Gama? É um movimento que começou com a torcida do Vasco e que a gente não pode parar. Nós precisamos continuar. É um movimento que começa com a torcida vascaína para o grego, através do filho. Miltiades comenta com o pai, que vai até o Vasco da Gama. Não é um movimento do Vasco, e muito menos começando pelo Evangelos, e sim pela torcida do Vasco. E se de fato a gente quer, e isso é algo muito pessoal, é de cada um, eu quero que o Evangelos compre o Vasco, a torcida precisa continuar empenhada nesta ação. Tá sempre curtindo, comentando, cadê o grego? Compra, vem pro Vasco e por aí vai. E é desse jeito que tá nesse momento as redes sociais do Evangelos Marinakis, que enfim apareceu com algumas postagens. Assunto importante sobre a recuperação judicial do Vasco da Gama. O Conselho Deliberativo aprovou. Muitas pessoas estão falando sobre isso, mas poucas conhecem de fato o tema. E é por isso que eu trago aqui o doutor José Humberto. Vamos lá, esse vídeo é rápido, ele é curto. Nós vamos falar sobre a recuperação judicial do Vasco. Vou colocar em pontos para que você entenda de maneira muito simples e didática. Primeira questão, o Vasco não está em recuperação judicial. Ele foi autorizado pelo Conselho Deliberativo a pedir a recuperação judicial, porque isso é um requisito lá do Conselho Deliberativo de autorizar, ou seja, essa decisão de pedir a recuperação judicial, ela não é exclusiva do Pedrinho, que é o presidente ou que está no controle lá da SAF. Por isso, a autorização do Conselho Deliberativo. Segundo ponto, nós sabemos que o Vasco tem mais de 1 bilhão de dívidas, né? E a recuperação judicial é uma forma de negociar essas dívidas. Tá, mas como assim? Na recuperação judicial, ela traz como uma essência preservar a empresa.
No caso aqui, preservar o clube de futebol, porque se não tiver a negociação, vai quebrar, vai falir, aí é ruim para todo mundo. Não faz mais sentido existir. Todos perdem. Por isso que a recuperação judicial diz assim: olha, é para buscar o melhor interesse dos credores, manter a fonte produtora e o interesse dos trabalhadores. Não é um benefício só para dentro do próprio Vasco, mas para fora também dos credores. Veja, evita a falência e mantém o clube em atividade para que ele possa produzir e cumprir com essas obrigações. É algo positivo. Terceiro ponto, e muito relevante, não se esqueçam disso. Pedir recuperação judicial não retira o controle do Pedrinho. Vasco vai ter a vida normal, continuará aí como um clube, com as suas receitas, com as suas obrigações, com seus compromissos, com o futebol funcionando, não terá substituição dos administradores, nada disso. Vida normal, pessoal. Ah, mas e a recuperação? Pessoal, lá na recuperação, será nomeado um administrador judicial, que é um profissional que auxiliará o processo, auxiliará o juiz, os credores, facilitará o contato dos credores com o Vasco, que é a recuperanda. Tudo no sentido de ajudar no processo de recuperação, mas não assumirá o papel de gestor do Clube Vasco da Gama. Olha que legal. Vasco segue vida normal, processo tramitará paralelamente e ali será o quê? Como um processo judicial aí que o Vasco tem, será um local de negociação dessas dívidas. Quarto ponto, esse aqui é muito legal, vocês vão nem acreditar. O juiz recebendo o processo de recuperação judicial e autorizando o prosseguimento, que nós chamamos de deferir o processamento, neste caso, o Vasco terá 180 dias de suspensão das execuções. Isso mesmo, o juiz manda parar tudo. Não pode ter bloqueio de receita, não pode, bloquear valor em conta, cota de patrocinador, valor de venda de jogador. Olha que beleza, 180 dias de paz, de sossego. Respirando e vida que segue, porque tem que pagar salário, tem que pagar folha, tem que pagar, todos os funcionários, as despesas com CT, com futebol e recebendo a receita limpinha, vamos colocar assim. Olha que importante para o ano de 2025 para o Vasco, tendo receita sem bloqueios. Ah, professor, mas é simples assim? Sim, prazo de 180 dias, que pode inclusive ser prorrogado por mais 180 dias. O Vasco precisará elaborar um plano de recuperação e apresentar no processo para os credores, dizendo: olha, credor, eu estou aqui, montei um plano, é como eu pretendo pagar vocês. Eu pagarei dessa forma. Veja, suspende os pagamentos, mas o Vasco, paralelo a isso, apresentará um plano de como pretende pagar esses credores. Quarto ponto, mais legal de todos. O plano de recuperação judicial, ele traz uma série de possibilidades. É uma negociação. Vasco ali, nesse caso, vai apresentar um plano com descontos, proposta de deságios. Desconto de 80%, 70%, 50%, 90%, não sabemos, mas o Vasco poderá fazer isso. Prolongamento do pagamento, exemplo, começar a pagar daqui a 2, 5, 10 anos, pagar parcelado, com só correção sem juros. Enfim, é uma proposta. E isso será apresentado para os credores, dizendo assim: olha, credor, minha proposta é essa, porque se não for essa, eu vou quebrar, não consigo te pagar de outra forma. E esse plano de recuperação judicial será levado para uma assembleia para ser votado, porque quem vota são os credores. Eles precisam votar e, com a maioria, aprovar esse plano. Aprovando, pessoal, sabe o que acontece? Aquele crédito que o credor tinha desaparece e surge um novo. O credor lá tinha 1 milhão para receber, mas na classe dele, a proposta aprovou um desconto de 80%. Então, 800 mil já foi, agora são 200 de crédito para receber parcelado. Foi aprovado? É isso. Veja, o Vasco negociará com os credores. E aprovando o plano, essa dívida ou crédito dos credores será reduzido consideravelmente. Trará o fôlego que o Vasco precisa para conseguir pagar esses credores, porque aí encerrará a recuperação judicial e começará a pagar esses credores. Olha que legal. Muito bom ter sempre o Dr. José Humberto aqui no meu canal falando sobre
a venda da Vasco SAF, recuperação judicial e outros assuntos pertinentes ao Vasco da Gama. A partir do meio-dia, ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Tem a Hora do Vasco. Tô te esperando.